tema de hoje é um tema bem interessante, que é como falar, né? Falar sobre o dinheiro sem brigar. Me chamo Rosiele Pegada, eu sou planejadora financeira, né? Eu trabalho ajudando as pessoas a ter uma vida mais tranquila, a ter uma vida mais equilibrada, utilizando a ferramenta dinheiro. E por esse motivo a Ana está aqui, né? Porque o dinheiro é algo fundamental na vida de qualquer pessoa. Porém, ele é um grande gerador de discussões, né? Principalmente na vida de um casal. E a Ana, que é especialista, né, num tema de comunicação não violenta, é advogada de família, ela vai dar umas orientações de como falar sobre dinheiro sem brigar. Pode se apresentar, Ana. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou Ana Júlia. Eu sou formada em Direito, sou advogada. Trabalho especialmente na área de Direito de Família e Direito Criminal com conflitos relacionados à violência doméstica, violência no âmbito familiar. E trabalho como facilitadora de comunicação não violenta junto com a Lígia Aguilera, psicóloga, e minha mãe. Não por coincidência, trabalhamos juntas. E a minha atuação hoje é bastante forte na área consultiva, também na área contenciosa, mas especialmente na área consultiva, ajudando as famílias a organizarem essa dinâmica dos conflitos familiares para que eles não entrem na violência, que são coisas diferentes. Tá, então vamos lá. O primeiro tema, né, assim, quando um casal, ele visa isso ainda no namoro, ele tem o objetivo de formar uma família, né? A comunicação, ela já deve partir desse momento aí sobre dinheiro, né? Porque Sim. essa ferramenta, ela vai fazer parte de todo o contexto da família a vida inteira, né? Então, Sim. muita gente evita falar sobre dinheiro, né? E aí, quando chega na parte do casamento, que esse tema não tem como ser deixado de lado, aí começa as discussões, as acusações. Muitas vezes isso leva para uma separação. Então, como é que a gente começa dentro do namoro, né? Não tentando evitar, enfim, facilitando essa comunicação para que, né, de um modo geral, você ou identifique ali no namoro que essa relação ela não vai ser muito saudável lá na frente, porque o tema dinheiro, ele é um tema Não funciona bem. evitado, né? Então, assim, não tem como não falar de dinheiro e não precisa brigar para falar sobre o dinheiro, né? Então, dê as suas orientações. Vamos lá. Bom, é importante, é fundamental falar no namoro, que o namoro, né? O que é um namoro? É quando a gente conhece a pessoa e, assim, à primeira vista, e vai ver se ela dá para ter algo a longo prazo. E a esse longo prazo, é importante que a gente busque conhecer nas pessoas as coisas que são importantes para nós, as coisas que nós valorizamos, que são os nossos valores. Ver quais são os valores da pessoa e quais são os nossos. Porque, veja, não é uma questão de ser certo ou errado, é uma questão de ser compatível, uma questão de encaixar. Porque às vezes os valores até são diferentes, mas eu estou disposta, estou interessada a mudar os meus valores. Veja, quando eu comecei o meu relacionamento, meu namoro era tipo, meu namorado é super fitness, ele vai pra academia direto. E eu era super, tipo, workaholic, não ia pra academia, e a gente tinha valores diferentes. Só que eu tinha interesse em mudar esse valor meu, entendeu? Em buscar desenvolver mais atividade física. E ali a gente se compatibilizou com o tempo. O que acontece nos casais? Como eles evitam esse assunto dinheiro, eles acabam não conhecendo quais são os valores de cada um com relação ao patrimônio. E isso é fundamental em qual aspecto? Quando você vai tomar decisões a curto, médio e longo prazo com dinheiro. E isso é fundamental para saber se você vai investir, para saber se você vai gastar mais com viagem. E que, bom, não vamos dizer que existe um certo e errado, mas existe aquilo que você valoriza, que você quer fazer. E aí, essa conversa sobre dinheiro, no início da relação, no namoro, é fundamental que você tenha para conhecer o outro. E aí, o que a comunicação não violenta traz pra gente? O olhar daquela sistematização do Marshall Rosenberg, em que a gente separa a observação do julgamento. Então, é diferente você olhar para uma pessoa que tem uma postura a curto prazo com o dinheiro e que usa o salário dela voltado ali para o lazer, ou até para investir no próprio conhecimento, enfim, mas que gasta o salário dela a maior parte agora. E uma pessoa, porque, por exemplo, eu tenho colegas, eu tenho conhecidos que investem mais na metade do dinheiro que ganham. Investem 60%, 70%, e é claro que ali
a um certo sacrifício do padrão de vida de que se vive, né? De que se usufrui no hoje, pensando num futuro. E aí, isso, na hora de conversar, gera conflito, por quê? Porque a pessoa que tem, por exemplo, um padrão, um valor de investimento a longo prazo e uma que pensa mais no curto prazo, vai olhar para outra, você é sovina, você é pão duro, você só fica querendo juntar dinheiro, você não gasta com nada. E a pessoa que economiza mais vai olhar para quem gasta mais e falar, você é uma perdulária, você é uma gastadeira, você é fútil, você, enfim. E veja, esse tipo de rótulo traz esse julgamento que machuca, que magoa e que desconecta as pessoas, porque, veja, desumaniza. A gente rotula e esquece o que tem por trás. Então, vamos supor, uma pessoa que gasta todo o dinheiro imediatamente, de repente, é uma pessoa que realmente ganha muito pouco. E que ali, de repente, com gastos relacionados à saúde, ao bem-estar, acaba não sobrando margem para investir. E aí a gente vai falar que essa pessoa é uma gastadeira, que essa pessoa é uma irresponsável com dinheiro, seria um julgamento. Então é importante olhar o que está por trás, ir além, que é o que a gente fala na CNV, que é o olhar da girafa, que vai mais longe para entender por que essa pessoa tem tal postura com dinheiro. Então, por exemplo, casais que eu conheço que um deles, ou que os dois são empreendedores, tem-se uma margem curtíssima para lazer. Porque todo o dinheiro que se ganha se reinveste no empreendimento para poder ali no médio prazo, no longo prazo, poder ter um retorno melhor. E aí sim, com um retorno melhor, poder viajar. Então eu prefiro gastar daqui 5, 6 anos 10 mil reais para ter uma viagem internacional do que gastar hoje 500 reais por mês para viajar para a praia. Então, são escolhas, são valores, e não existe certo e errado. Mas é importante ter essa conversa, esse conhecimento desde o começo do namoro. E a melhor forma, que eu acho que gera conflitos mais saudáveis, é não trazer o julgamento. E o que tem por trás, né, da observação? Sempre tem um sentimento. Como é que a pessoa se sente em relação ao dinheiro, em relação àquele gasto? Então, por exemplo, tem muita mulher que eu conheço que faz a unha toda semana e não abre mão disso. E aí vem praticamente de um hábito ancestral, entendeu? Que a avó fazia mão toda semana, que a mãe fazia mão toda semana. E que aquilo ali está ligado a um sentimento de pertencimento muito forte para aquela pessoa. Então, não é, você é uma fútil que faz unha toda semana. Não, você tem uma história com fazer unha, isso tem uma importância para você. E que se de repente a gente precisa conversar para reduzir esse gasto no orçamento para uma vez por mês, ou para nenhuma vez por mês, ou você mesmo fazer a sua unha, essa conversa precisa ser diferente de vir e falar, olha, você é uma fútil, você só gasta com beleza. Para entender por que aquele gasto é importante e ver se existem outras formas de conciliar, de reduzir o gasto, de restringir menos vezes por semana ou de atender isso em outro momento. Porque veja, como nós somos adultos eles podem adiar o atendimento das suas necessidades. É diferente de uma criança, né? Um bebê, você não pode falar para ele, segura o xixi aí que daqui a pouco a gente resolve. Tanto que a gente põe fralda. Porque o nenê precisa fazer xixi, ele não vai perguntar se tem banheiro, não vai entrar na fila do banheiro, ele faz. O adulto, ele já começa a conseguir adiar o atendimento dessas necessidades. Então é isso, no namoro, buscar entender essas observações que a pessoa tem com o dinheiro e quais são as necessidades dela. Porque, de repente, uma pessoa que tem necessidade, que para ele é importante ter um futuro de um padrão de vida mais elevado, vai investir hoje, vai sacrificar o hoje para ter um futuro diferente. E às vezes a outra pessoa não tem esse mesmo interesse. Às vezes ela está satisfeita no padrão de vida que ela tem hoje. E aí tem que ter é importante ter essa conversa sem julgar. Porque aí você vai falar, é uma pessoa acomodada. Não é uma pessoa acomodada, é uma pessoa feliz. Ela já está feliz onde ela está. A gente entra nisso aí, principalmente porque existe a carga familiar, né? Então, geralmente, eu administro o dinheiro da mesma forma que os meus pais administram. Então, se meu pai é gastador e eu modelei o comportamento dele, eu vou fazer a mesma coisa, né? Não é uma coisa que surgiu do nada. Eu comecei a ganhar um salário e eu vou gastar. Não, eu tenho essas memórias de como meu pai ou minha mãe se comportam com dinheiro ou se comportaram na minha infância e eu vou reproduzir esse comportamento. E isso gera um conflito muito grande, porque no relacionamento, né, na fase do namoro, como as pessoas não conversam sobre dinheiro, elas não conseguem compreender como foi a criação daquela pessoa. Porque a pessoa só vai reproduzir na fase adulta, né? Então, meu pai fazia isso. Pode prestar atenção que a gente tem muito as ações dos nossos pais como verdadeira,
né? A gente pensa assim, não, isso é uma verdade absoluta para mim, porque o meu A pai gente fazia isso, honra. ele está vivo até hoje, deu tudo certo, né? Então a gente reproduz. A gente não entende também que a economia ela é dinâmica e a economia na época dos nossos pais não é a mesma que é hoje, né? Então, a falta de comunicação já no relacionamento sobre dinheiro, ali no namoro, faz com que você não identifique a herança genética financeira que a outra pessoa tem. Então, quando ela... Cultural até, né? E muita gente só vai encontrar essa informação no casamento. E o que é difícil no casamento? O casamento não é difícil. A situação assim que é bem delicada é porque existem várias decisões, né? E são constantes. E são essas decisões que dificultam, né? Porque você precisa tomar uma decisão e você não pode tomar sozinho. Muita gente acaba tomando, mas o certo, você tem um parceiro. Aquela outra pessoa precisa saber quais decisões estão sendo tomadas, porque é o futuro dos dois que está sendo... Exatamente. E a falta dessa comunicação ou da acusação, porque existe, como a gente traz aquela herança paterna, a gente se coloca como certo, né? Ah, eu estou certa. Não, meu pai fazia isso, eu estou certa. Eu não me importo com a herança do outro, né? Com o patrimônio de carga emocional que o outro tem. Eu só quero saber se eu sou certa e se o outro está gastando, ele é o errado e acabou, né? Então, assim, na verdade, o que é a comunicação não violenta, né? E como é que ela é trazida para dentro do relacionamento, né? Porque muitas vezes as pessoas, tipo terapia, as pessoas têm um preconceito. Não me vê com esse negócio não, entendeu? Eu não tô doente, né? Então, assim, eu não sei se tem esse preconceito sobre a comunicação não violenta. Como utilizá-la, né? Usar essa ferramenta de forma assertiva, que eu consiga trazer para o relacionamento, para uma decisão ali assertiva e sem, né, sem preconceito, ficar julgando a informação que ele adquiriu para tentar solucionar o problema. Sim. Então, vamos lá. A comunicação não violenta, da forma como ela foi sistematizada pelo Marshall Rosenberg, ela tem 4 pilares, ou 4 componentes, enfim. O primeiro é o da observação, que a gente falar, né? Eu preciso te falar do que a gente está conversando. Não, eu observei isso, então você tem clareza do que eu estou falando, porque é um fato, é uma coisa objetiva, que é difícil você discordar. Você vai falar, não, realmente, a parede aqui atrás de mim é branca, ela é branca, então você não vai falar se ela é alta, se ela é baixa, se ela é feia, se ela é bonita, ela é branca, não tem o que discutir. Depois vem o sentimento, e o sentimento é fundamental para ter essa conexão humana, porque, enfim, todo ser humano tem um sentimento em relação àquilo que a gente observa, aquilo que está acontecendo. E se a gente não traz esse sentimento, fica cada vez mais difícil ter essa conexão de ser humano para ser humano. Terceiro são as necessidades, que é aquilo que a gente precisa para ser mais feliz, para ficar melhor, né? Aquilo que a gente precisa satisfazer. E por último, o pedido, que é essa comunicação de falar para o outro o que você precisa. Só que se você traz só o pedido, sem trazer tudo isso que tem para trás, é mais difícil o outro querer contribuir. Porque o outro não sabe do que você está falando, ele não sabe o que você sente e nem qual necessidade aquilo vai atender. E todo esse processo ele vai gerar no outro empatia, vai gerar compaixão, vai ajudar a promover essa conexão de uma pessoa para outra. O problema, na prática, surge quando as pessoas confundem esses componentes com as distinções. Ao invés de trazer uma observação, traz um julgamento, que é isso que você, por exemplo, falou no seu exemplo de falar gastador. Quando você fala para uma pessoa que ela é gastadora, a primeira coisa que ela pensa, ela não sou gastadora. E aí a conversa vai deixar de ser sobre aquela economia, ou sobre aquele projeto, ou sobre aquela decisão financeira que precisa ser tomada, sobre o meu comportamento que eu me senti julgada. E ele vai falar, não, eu não sou gastadora, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí perde o foco da comunicação e é muito comum que as pessoas acabem nessa discussão sobre o julgamento, se ele está certo ou se ele está errado, se afastando. Por quê? Porque o julgamento ele é personalíssimo. A gente do direito tem esse termo personalíssimo, mas quer dizer que é uma coisa só sua. Ele faz parte, os julgamentos eles são fundamentais para a sobrevivência humana, é praticamente um instinto animal. Mas ele diz muito mais respeito a nós do que aquilo que a gente julga. Diz a respeito ao nosso passado, à nossa cultura, nossos aspectos sociais, econômicos, familiares. Então, se eu vim de uma família de investidor e vou me relacionar com uma família de pessoas que realmente buscam satisfazer as necessidades e os prazeres a curto prazo, vai ter ali uma diferença de valores. E aí é importante dar um passo atrás e olhar para o casamento, o que é um casamento, né? O que é um relacionamento? Ainda que você não case, mas more junto, tenha uma união estável. Casamento é uma sociedade.
O contrato de casamento é muito engraçado, porque quando eu vou fazer o planejamento familiar, às vezes até o contrato pré-nupcial, junto com clientes, eu trago essa realidade. A gente tem uma visão muito romântica dos relacionamentos, né? Que eu vou me casar com aquele bonitão, com aquela bonitona, e que aí a gente sai e se diverte. Só que o casamento é uma sociedade. E da mesma forma que profissionalmente a gente pensa muito bem antes de se associar a qualquer um, e a gente busca qualidades complementares, o que pode contribuir na minha sociedade, o casamento é importante que seja assim também. Então, se você tem uma ideia de futuro, de planejamento para você, para os seus filhos, é importante que você, tendo essa consciência, escolha um parceiro em harmonia, em consonância com esse planejamento futuro. Porque senão não existe comunicação. Porque, veja, tem muita gente que procura a comunicação não violenta para saber como é que convence o outro a fazer o que ele quer. E não é assim. A tipo comunicação uma manipulação, né? Isso já, né? não funciona, não funciona. E aí vem aquele preconceito, né, de achar que na CNV é falar baixinho, é falar fofinho. E não, a CNV pode ter palavrão, pode ter grito, pode ter briga. E é até importante que tenha conflito, porque é no conflito que a gente enxerga a diferença. É ali que a gente vê, só que o conflito ele não precisa ser um conflito do padrão da violência, da cultura da guerra em que a gente se submete pelo medo. É um conflito da cultura de paz, em que todo mundo, com suas diferenças, com a sua pluralidade cultural, familiar, traz para a mesa, aqui para o relacionamento, a sua personalidade, a sua característica. E aí a gente vai conversar junto para estabelecer uma dinâmica harmoniosa que funcione para todo mundo. Então vamos lá. Num casal, uma pessoa que investe, digamos, bastante em beleza e bem-estar. Faz massagem, faz cabelo, faz unha e tudo mais. Para ele, essa pessoa, isso tem um valor, isso tem uma importância. Para o outro, ele já prefere não investir nesse tipo de coisa e, por exemplo, comprar ações. E aí, como é que tem que ser essa conversa? Entender quais são as necessidades de cada um e buscar, veja, estratégias diferentes. Porque lembra lá nas distinções que eu estava falando? Então, a observação tem o julgamento, o sentimento tem o não sentimento, enfim, é mais complexo, eu acho que agora a gente pode deixar para depois. E a necessidade tem a diferença com as estratégias, porque uma necessidade, por exemplo, alimento, pode ser satisfeita de milhares de formas. Pizza não é necessidade de alimento. Pizza é uma estratégia. Se você está com fome e você tem necessidade de alimento, você pode comer chuchu, mandioca, arroz, feijão. Pizza não é a única forma de satisfazer a necessidade de alimento. O que acontece é que na dinâmica da correria e da falta de autoconsciência emocional das pessoas, elas não têm consciência de qual a necessidade que elas têm efetivamente. E às vezes por trás daquela pizza não é alimento, é lazer. É uma necessidade de poder estar num... Será que cortou? De poder estar num momento e num ambiente de confraternização em família e em amigos. Ah, ok. Então a necessidade de lazer, eu não posso discordar, Rosiele, da sua necessidade de lazer. É uma necessidade sua. E enquanto ser humano, eu tenho a minha necessidade de lazer. O que eu posso discordar é da estratégia que você escolhe para atender essa necessidade. E aí a gente pode sentar e falar, bom, a pizza custa R$100. E se a gente assar um bolo aqui em casa, escolher um parque, uma praça, chamar os nossos amigos, cada um traz uma coisinha e a gente se reúne na praça e gasta R$20. Serve? Serve! Serve! É lazer. E aí, claro, de repente, eu não gosto de praça porque tem grama. Mas, veja, cabe sentar e conversar e encontrar uma estratégia comum para todo mundo. Então, vamos chamar para comer aqui em casa, na sala de casa, na cozinha. Na Europa, por exemplo, é muito comum. As pessoas lá, na época, pelo menos em que eu morei lá, socializava pouquíssimo saindo de casa. Era no máximo para ir em bar, mas o mais comum mesmo era cozinhar em casa. Todo mundo se reunia na cozinha e aí um sabia fazer o molho, o outro sabia preparar a carne, o outro isso, o outro aquilo. E era delicioso, enquanto confraternização e, claro, enquanto atender as necessidades de alimento. A comida sempre ficava muito boa. Então é isso, é buscar estratégias de forma mais flexível. Só que aí tudo isso, Rosiele, não vem com um passe de mágica. É aí que tá o truque, porque muita gente conhece a CNV e fala, mas eu não consigo o que eu quero com a CNV. E aí vem essa distinção, que a CNV, ela não é uma ferramenta de manipulação do outro. Ela é uma postura pessoal de comunicação, de abordagem do relacionamento com o outro. E voltada para a conexão, para desenvolvimento da empatia no outro, da empatia em você pelo outro e da compaixão. E aí o que acontece? É fundamental que você tenha autoconhecimento.
Porque se você não conhece, antes de falar, antes de abrir a sua boca, se você não sabe separar aqui dentro da sua cabeça o que que é seu julgamento, por que que você está julgando e o que que está acontecendo, a hora que você falar, nossa senhora, vai sair uma confusão. Você vai tentar não chamar a pessoa de gastadeira, mas você vai usar um monte de sinônimo de gastadeiro, entendeu? E aí você vai às vezes até usar um termo mais formal, né? Eu já vi algumas pessoas tentando não ofender, né? Não usar o julgamento e usar um termo formal, mas que tem o mesmo significado e que não funciona. E aí descrever realmente o ato. Eu observo que toda semana você gasta com barbeiro. Você vai no barbeiro e gasta R$ 100 por semana. De repente sentar e ver, olha, quanto custa um aparelhinho de barbear? De repente custa, sei lá, uns 100, R$ 150. Se você, de repente, num mês fizer uma economia e comprar um aparelhinho de barbear, será que no segundo mês, pelo menos o retoque da barba não dá para fazer em casa? E aí passar aí pro barbeiro a cada 15 dias? É uma opção. Ou, de repente, encontrar um barbeiro mais em conta. Usar essa flexibilidade, identificar a necessidade, ter flexibilidade para produzir aquela chuva de ideias, de estratégias que atendam essa necessidade que a pessoa tem. Isso aí que tu falaste faz muito parte do planejamento, né? Então, eu vou dividir o planejamento em fases, né? De curto, o planejamento ele não é um planejamento pontual, ele é um planejamento de vida. Então, ele tem um planejamento de curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E a gente vai tomando decisões de acordo com a necessidade da família. E existem também a possibilidade de cada um ter uma necessidade diferente. E essa necessidade deve ser atendida, né? Para a pessoa não... depois que eu casei, eu perdi minha personalidade. Não, é porque você está deixando de fazer aquilo que faz parte para você e que não afeta o outro, né? Isso também é muito importante. Sim. Aquilo que eu gostava de fazer na minha fase de solteira deve ser uma ação que não afete a outra pessoa, né? Por exemplo, casar e eu gostava de ir para o baile sozinho, não sei o quê. Essa ação, ela deve ser repensada, né? Porque é uma ação muito de solteiro. Ou se você vai com seu companheiro. Agora, você ir sozinho para um ambiente que deixa o outro inseguro, são coisas que a gente sempre deve pensar. Mas dentro do planejamento financeiro, a gente sempre coloca, né, as etapas ali, as estratégias. Como economizar, como fazer o outro entender que é preciso a gente fazer esse ajuste agora, né? Deve sempre ter aquela comunicação. O que acontece é o seguinte, sempre uma pessoa ela está mais interessada em organizar as finanças que a outra. E quando já está com dívida, assim, a situação já está descontrolada, sempre um não quer nem saber, sabe? Você vai conversar com ele, ele já está estressado ali. Então, assim, como trazer esse outro para o planejamento financeiro? Porque é através do planejamento financeiro que ele vai enxergar tudo isso com muita clareza, entendeu? Entendi. Então, assim, uma estratégia e, assim, os relatos que eu tenho são que o outro não quer participar, o outro não quer nem assistir. Tipo, eles compram um curso de finanças e o outro não quer nem saber. Não quer nem assistir. Eles se sentem frustrados por o companheiro não querer fazer parte do planejamento, porque é o planejamento de vida. Ele vai tomar decisões ali a cada momento, né? E o outro não quer nem saber. E aí ele está vendo que está descontrolado, eles já estão com dívidas e ele está vendo o companheiro dele o tempo todo gastando. Então, isso começa a causar uma angústia, né? Naquela pessoa que está tentando organizar as finanças. Mas ela não sabe como trazer aquele parceiro para a organização financeira. Então, ela se abre com a gente em grupos, né? Estou passando por isso, mas ela não consegue se comunicar com o próprio parceiro, né? Então, quando ele se abre, ele já não sabe mais o que fazer. Então, desesperado, praticamente. Esse parceiro para a organização financeira, para que ele entenda, né, que é preciso, entenda realmente a situação que eles estão vivendo, né? Porque tem gente que não quer aceitar. Exato. E dizer assim, nós vamos fazer isso por um período, porque nós precisamos sair dessa dívida. Se a gente não fizer isso, não vai sair, né? Então, como trazer esse companheiro para fazer parte da organização financeira? Pelo menos para entender, né? Aceitar que a situação está no vermelho. Olha, a minha primeira sugestão é esse aspecto da conexão por meio da comunicação. Então, tentar, a hora que você for, por exemplo, descrever o que o outro faz que causa essa angústia, né? Por exemplo, virar e falar de forma generalizada. Quando eu te vejo gastando. Ou, por exemplo,
eu vou tentar desenhar um exemplo concreto, eu não sei se é exatamente o que acontece nas situações que você está me trazendo, mas vamos lá. O casal está tentando ali fazer uma economia e aí um deles vai lá e compra um sapato novo, bonito, que foi lançado e, digamos assim, que não era um sapato com uma necessidade específica e ainda por cima era um sapato caro. Então, vamos lá. Uma sugestão, uma possibilidade de diálogo seria... quando eu vejo você comprando sabendo que nós estamos num contexto de endividamento, precisando nos recuperar e nos organizar, e aí eu observo você comprando um sapato de R$ 300 sem alguma necessidade específica que eu consiga identificar, eu fico angustiado, eu fico triste, eu fico nervoso, eu fico com medo de nunca conseguir sair dessa situação de endividamento em que estamos. E eu tenho necessidade de ter esperança da sua contribuição na mudança desse futuro para que eu pare de sentir medo. Porque o medo me deixa ansiosa e quanto mais ansiosa eu fico, eu começo a alterar a minha saúde, o meu humor, e aí começa a dificultar o nosso relacionamento em casa. Então eu preciso que você me ajude, eu preciso da sua contribuição nessa economia do lar e eu quero saber como você está disposto a contribuir para isso. Percebe? É diferente, mas eu entendo que nem sempre essa conversa vai ser viável para conectar. Às vezes eu vou falar para você, ou enfim, não para você, não eu, mas enfim, vou comunicar o quanto eu me sinto angustiada, quanto medo eu tenho de ficar endividada. Por exemplo, eu tenho medo de perder nossa casa, eu tenho medo de perder nosso carro, eu tenho medo de não conseguir dar uma educação, uma saúde de qualidade para os nossos filhos daqui 2, 3 anos. E às vezes a outra pessoa não consegue se conectar. Você fala de que você sente, a outra pessoa simplesmente ignora. E aí eu vou dizer que já começa a ser um caso mais complexo, Rosiele, que só comunicação realmente não resolve. E é por isso que a terapia de casal é importante, porque ela vai identificar o que efetivamente está na raiz dessa falta de conexão. Porque o natural é as pessoas se conectarem, ainda mais a pessoa que você escolheu dividir a sua vida. Tinha que ser a pessoa mais fácil de você se conectar e falar, olha, eu tô me sentindo assim. Às vezes, por exemplo, aqui em casa, na minha família, dos meus relacionamentos, eu nem preciso falar como eu tô me sentindo. A pessoa já entende, já adivinha, você tá com medo, você tá angustiada. Porque é isso, a gente se escolheu para um relacionamento. Se não tá tendo mais essa conexão, essa sinergia na conversa, já é um caso para procurar uma ajuda profissional. E psicoterapêutica é importante, por quê? Porque às vezes você tenta ali fazer um treinamento de comunicação e a situação acaba sendo, a mudança acaba sendo implementada de forma superficial, de forma forçada, realmente como um treinamento de mudança de postura e de prática. Só que por baixo daquela postura e daquela prática tem uma série de histórias, de raízes, de aspectos culturais, aspectos familiares, de fugas psicológicas, porque, por exemplo, essa questão do gasto excessivo de dinheiro, de um gasto descontrolado, de um gasto desconexo com aquilo que seria adequado para o lar, para aquela comunidade financeira da qual a pessoa faz parte, está muito ligado a uma fuga. Eu não estou bem e aí eu consumo para tentar satisfazer esse mal-estar. E isso não tem mágica, não é a comunicação que vai resolver esse mal-estar. A pessoa precisa realmente tirar um momento para olhar para dentro de si e ver o que está acontecendo com ela. E por que a terapia de casal é importante? Porque ela pode servir de veículo para mostrar o que não está funcionando ali em cada um dos indivíduos para depois eles procurarem uma psicoterapia individual e se transformarem. É muito difícil hoje em dia porque as pessoas têm bastante preconceito, né? Acham que psicoterapia é coisa de gente doida, que psicoterapia é isso, que psicoterapia é aquilo. Mas quando eu vou falar com os meus clientes na advocacia, que às vezes chegam, né, querendo processar um, querendo processar o outro, eu falo, você quer ser feliz? Você quer efetivamente ser feliz, ter uma vida plena, ficar tranquilo? Então vai buscar se conhecer, porque o problema nunca está no outro, o problema está dentro da gente. E enquanto a gente não abre a nossa caixinha e não analisa o que está ali dentro, não trabalha com o que tem ali dentro, não muda, não tem mágica. E vai doer, e vai ser difícil, e vai ser caro, porque psicoterapia de qualidade com um profissional que tem uma boa bagagem não custa R$ 20. E aí você vai ter que parar e vai ter que organizar o seu orçamento. Mas é um investimento a longo prazo. A gente investe, às vezes, é aquela questão da prioridade, né? Eu já vi muito isso em treinamento financeiro, né? Às vezes você vai investir ali num bloco de ações, fazer um investimento que custa ali R$ 1.000, R$ 2.000, você fala, nossa, que caro, que absurdo. Mas gasta R$ 1.000, R$ 2.000 para passar um fim de semana na praia, né? Paga, tipo, ali caro o hotel, gasta um monte com cerveja, um monte com comida, e ali foi um fim de semana, sendo que esse R$ 1.000, R$ 2.000 de um investimento vai valer por vários anos.
Então é isso. Tem que ter essa disposição para se conectar, para ser feliz de forma efetiva. Sair desse anestesiamento, né? Porque é muito fácil comprar uma bebida, comprar uma festa, comprar uma viagem e se sentir dentro da euforia, né? Da novidade, da coisa nova ali, tô bem. Só que você percebe, por exemplo, que muito desses consumismos vem até de uma questão da ansiedade, da insatisfação, até do medo. Tem muitas pessoas que eu já vi essa conversa com a minha mãe, que começam a entrar em posturas de consumismo exatamente porque tem medo de não ter dinheiro. Aí fica com medo de não ter dinheiro, gasta mais dinheiro. E aí essa dinâmica não é uma dinâmica de conversa. Isso é um comportamento, né, que, assim, o ato de comprar, ele é prazeroso. Então, eu começo a ficar angustiada, aquele ato de comprar vai disparar, porque eu estou buscando um prazer momentâneo para aliviar aquela minha angústia. Só que esse ato, essa ação, ela vai durar 20 minutos. Depois vem a preocupação de você ter aumentado o seu problema, né? É por isso que muitas vezes, no relacionamento, quando o casal não está bem, um começa a gastar, né? Por quê? Porque ele não está bem, então ele procura buscar esse prazer momentâneo. E aí ele começa a gerar um outro problema, porque além do casamento não estar bem, ele começa a desequilibrar a economia. E um ponto que tu falaste aí que a gente deve debater, né? Por exemplo, é caro a terapia, mas quanto vai te custar uma separação? Quanto vai te custar dividir tudo que vocês construíram e você vai recomeçar? Porque uma pessoa que se separa, ela vai recomeçar a vida dela. Só que ela, quando ela... Assim, o problema da separação, em si, ele está quando o indivíduo não reconhece as ações dele. Ele fica acusando, né? E eu já atendi vários clientes que se separaram por causa de dinheiro e me contrataram no segundo casamento já endividados. Então, assim, não era... né? E quando eu comecei a conversar com ele mostrou para mim que ele já era endividado quando ele era solteiro, né? Então, assim... Não era o casamento que estava fazendo ele ficar endividado. Era um comportamento que ele já trazia, a carga genética, emocional que ele já trazia, que fazia isso. Ele falava, sempre fui, desde quando eu era estudante, eu morava com meus pais, eu nunca conseguia guardar dinheiro. Então, assim, não era o casamento aquilo, né? Então, aí a pessoa, às vezes, ela vai se deparar com uma decisão, assim, já tomada. Você já está no segundo casamento e você está repetindo o ato, porque você colocou no outro a responsabilidade, né? Você não quer assumir. E um grande ponto aqui a gente percebe que, geralmente, o gastador, ele está mais na pessoa que não trabalha, né? E aí, queria que tu desse um exemplo, uma orientação. Por quê? Porque, geralmente, a pessoa que trabalha, ela sabe quanto é que está custando aquele esforço dela, né? Então, ela tem em mente quanto, se ela gastar aquele dinheiro, quanto ela terá que trabalhar para fazer aquela reserva. E o outro, que não está fazendo aquela função, ele não entende, né? Ele está ali tentando resolver um problema de outra forma e ele acaba gastando. Só que quando esse que está trabalhando chega e vê, tipo, luz ligada, conta, cartão de crédito alto, ele não sabe falar, né? Ele acaba se posicionando que ele acaba daquilo e o outro está só gastando. Ele não entende que também, mesmo que a outra pessoa esteja gastando, ela também faz parte daquela família. Ela também está contribuindo, ela também está fazendo a parte dela, né? Então, como a pessoa que trabalha, né, consegue falar com o outro que não trabalha, mas de uma forma, não dizer, olha, eu que ponho dinheiro aqui, eu que faço isso, de uma forma que traga a pessoa para ela entender, né, que aquele esforço dele está sendo custoso, que ele espera a contribuição da outra pessoa, porque senão ele não está aguentando. Muitas vezes ele tem um plano na cabeça dele individual de diminuir a carga de trabalho, né? Só que as contas não Mas aí não contou para o outro não sabe também. O outro não sabe, o outro está vivendo no padrão que ele quer diminuir e ele não está conseguindo gerir. Então, cada vez que ele vai falar, ele vem com todo aquele estresse dele, porque ele vê que aquele plano dele não vai funcionar. E aí ele explode em cima da outra pessoa, né? Então, assim, aí a outra pessoa, ela entende assim, ele acha que ele é melhor só porque ele está trabalhando, né? Ele acha que eu não trabalho aqui, ele acha... Então como trazer uma comunicação, né, nesse sentido, para que as duas pessoas cheguem no consenso, né?
no único ponto. Numa conexão em que um enxergue o outro. Então, eu já vi assim, pelo seu exemplo mesmo, que isso é uma situação, não é só pelo seu exemplo, é de forma geral. Esse tipo de explosão normalmente acontece por causa de um gatilho. Alguma coisa provoca, que na verdade não é o motivo, é a causa ali, né? É o gatilho só, mas o problema está dentro da pessoa. E o que é esse gatilho? Esse gatilho são a ação do outro que dispara os nossos julgamentos. Então, a pessoa é gastadora, ela não tem respeito, ela não valoriza, ela não apaga a luz porque não é ela que paga a conta. E aí gera uma série de julgamentos que aqui dentro a gente não é de ferro, a gente não é de pedra, pega fogo. E aí a gente abre a boca e bota aquele fogo inteirinho para fora, machuca o outro, causa uma lesão na nossa relação. E é aquilo que o Marshall Rosenberg define como violência. Toda violência é uma tentativa desesperada de atender uma necessidade. Só que ela é extremamente trágica por dois motivos. Um, porque é violenta. E dois, porque vai reduzir drasticamente a chance da outra pessoa querer colaborar com você. Então, o primeiro passo, não estoura. Precisa, dentro dessa comunicação, estabelecer um momento de pausa, identificar, saber encontrar um ambiente, um lugar, um momento em que você consiga respirar e entrar em contato consigo mesmo. Porque, veja, a gente está falando aqui de uma conexão que a gente vai estabelecer com o outro. Só que se nós não estivermos conectados com nós mesmos, vai ser absolutamente impossível se conectar com o outro. Porque é a partir da nossa conexão com nós mesmos que a gente se conecta com o outro. É essa conexão que traz a segunda. Se a primeira não está bem feita, a segunda, por mais que você se esforce, que você transpire, que você inspire, você não consegue efetivar essa conexão. Então, a primeira coisa é, identificou o gatilho, percebeu que você está ali pegando fogo, querendo torcer, brigar, gritar, respira fundo e entende o que está acontecendo. Qual foi a ação específica da pessoa que disparou esse gatilho? E observa, porque às vezes a luz está acesa, mas tem um motivo para aquela luz estar acesa. Às vezes no momento em que você chegou e olhou, você não percebeu que, por exemplo, seu filho estava brincando ali na sala e sua mulher estava na cozinha, por isso que as duas luzes estavam acesas, porque no momento em que você chegou, seu filho estava na cozinha tomando água. Entendeu? Então buscar entender com maior compreensão, observar, sem julgar a situação. Num segundo momento, entender como é que você efetivamente se sente diante dessa situação, identificar qual é a sua necessidade e determinar o que você quer pedir para o outro. Quanto mais claro, mais específico for o seu pedido, mais fácil é do outro fazer. Se você chegar, eu preciso de ajuda para economizar. Genérico, é difícil o outro entender. Eu preciso que você mantenha as luzes da casa apagadas quando não tiver ninguém no cômodo. Mais fácil, percebe? Mais fácil, linguagem impositiva. Eu preciso que você não deixe acesa. Eu preciso que você apague a luz ao sair de um cômodo. É diferente. Então, essa comunicação clara, essa comunicação assertiva, ela gera menos conflito e ela gera maior oportunidade para o outro olhar e falar, nossa, que legal, eu posso contribuir. Porque esse instinto humano de contribuição, de participação, é natural. Se você não está conseguindo trabalhar com isso dentro de casa, é porque está tendo um outro problema. Primeiro, pode estar na comunicação. Se a gente comunica xingando, brigando, ofendendo o outro, não é falando palavrão, é xingando o outro. Você só vagabundo, só sem vergonha, só à toa. Fica difícil para o outro olhar para você, ter compaixão e querer ajudar você a atender a sua necessidade. Agora, um ponto aqui que eu quero que tu fale ainda nessa fala, é que às vezes a pessoa, em vez de falar logo no começo, eu vejo que essa explosão, ela vem porque a pessoa fica calada um tempão, sabe? Ela parece que fica acumulando. Aí quando ela vai falar, ela fala de forma de explosão. Aí ela vai contando, olha, tu faz isso, tipo, enumerando os problemas, né? Então, assim, traz nessa tua fala ainda como a pessoa falar já no começo. Não fica esperando. Então, essa pausa é importante e é relativa de acordo com o temperamento de cada um. Para mim, eu já precisei dar pausa quase 1 ano para uma situação que aconteceu. Mas era uma situação pontual, não era uma questão relacional, né? Porque quando é uma questão relacional que está toda hora acontecendo, ela precisa ser abortada. E aí, internamente, é uma questão de desenvolvimento pessoal. A gente não pode engolir sapo até ter um brejo dentro da gente e depois querer pôr o brejo para fora. Não dá. A gente tem que ter consciência, é buscar o ponto de estabilidade emocional, estou estável, e resolver a conversa.
E aí, realmente, uma postura um pouco mais madura. Porque quando a gente está numa postura um pouco imatura, a gente se coloca até de vítima da ação do outro, né? O outro faz isso comigo. E não, cada um é corresponsável pelo que está acontecendo. Se você, na primeira vez, não teve uma conversa, todas as outras que vieram depois, você é corresponsável. Porque você ali aceitou que isso acontecesse. Então, é importante, sim, ter a pausa para não ter a conversa no pico da emoção, mas é fundamental ter a consciência de quanto mais você demora para ter essa conversa, pior a situação fica. E você não vai poder lá na frente alegar todas as outras vezes, é só a primeira. É só sobre a primeira que vai ser a conversa. Então é aquilo que a gente fala que é desenterrar cadáver, né? Você vai querer brigar, você vai querer trazer coisa que aconteceu há 50 anos atrás. Não, tem que trazer o que está acontecendo agora, a situação atual. E aí, quanto mais a gente demora, maior fica a bola de neve. E aí, realmente, se a pessoa já tem uma tendência a não trazer essa conversa, já começa a ir ali a entrar na esfera da terapia de casal, da terapia individual, de autoconhecimento, porque, veja, eu não guardo. Não é aquela coisa de não levar desaforo para casa. Eu levo desaforo para casa, eu durmo com desaforo, eu abraço o desaforo e a hora que eu tô bem, eu entendo o que aquilo foi um desaforo, eu converso com a pessoa. Olha, eu não acho, não, eu me senti triste quando você falou assim, eu tenho uma necessidade de respeito, então eu gostaria que você, quando se referisse a mim, não usasse tal e tal termo. Ou usasse tal e tal termo que são mais respeitosos, entendeu? E aí, se a pessoa guarda, já começa a vir uma dinâmica psicológica até, que aí já precisa falar até com a minha mãe, porque eu acho que já começa a entrar jogo psicológico, porque eu me coloco de vítima, porque aí eu trago todo o mal que você fez pra mim, aí eu sou uma coitadinha, e aí eu preciso de um salvador, e nananana. Que aí já é o quê? Manipulação, né, Roseli? E aí a manipulação num relacionamento, você pode até usar, pode até funcionar uma, duas. Da terceira em diante, esse relacionamento, ó, desce a serra e vai ser difícil recuperar. Porque é isso, a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser honesto. Tem que trazer ali na hora e falar, olha, não foi legal. E aí, às vezes, na hora de conversar, vai brigar. Porque não, eu não concordo com você. Ah, mas você tá falando isso porque você não viu aquilo, nananana. Por quê? Porque a gente tem pontos de vista diferentes. E é importante, a gente se enriquece ao trazer esse olhar do outro para a conversa. Mas tem que ter respeito e tem que ter essa disposição para a conexão e para o crescimento, que requer maturidade, autoconhecimento. Entendi. Olha, eu vou fazer um resumo aqui do que a gente está falando. Primeiro, não falar explosivamente no sentido de analisar, né? As pessoas brincam que o engenheiro é muito analítico, ele precisa analisar as informações para ver se aquela informação que ele vai falar é real mesmo, ele não está criando. Então a gente tem que analisar. Aconteceu uma ação, deixa eu analisar, esfriar minha cabeça para que eu vá conversar. Porque como eu até te marquei naquele post, né? Quando eu fico calada, aí eu não quero brigar, vou ficar calada. Eu começo a criar um monstro dentro de mim, né? Porque eu tô ficando calada de uma coisa que eu não gostei para não brigar. Só que quando isso explodir, vai ser numa dimensão muito maior do que seria se eu tivesse conversado, se eu tivesse falado, mesmo que tivesse uma briga ali, né? Então, assim, a gente confunde muito uma discussão com uma guerra, né? Às vezes aumenta o tom de voz, a gente tem que ir atrás de novo, ó, porque tá todo mundo gritando? Mas isso é normal, a gente está nervoso, a gente começa a explodir, então traz de volta. Mas a conversa ela é necessária. É preciso entender o ponto de vista do outro, a pessoa. Por que a pessoa fez aquilo? Por que ela comprou? O que ela queria com aquela compra? Onde é que ela quer chegar? Onde é que ela vê o futuro do casal? E entender. Porque muitas vezes, ele já está tendo a separação, mas ele não fala para o outro. E o outro está construindo os planos dele, né? E aí, quando acontece a separação de fato, tem um que quer tirar a vida do outro. Simplesmente, não, eu quero tudo. Não é assim. Muitas coisas você construiu com aquela pessoa, né? Não importa se aquela pessoa não trabalhava, mas ela estava ali lhe apoiando para você chegar em algum lugar. Então, assim, como, né, trazer esses pontos? Ó, eu vou pensar, eu vou refletir, mas eu preciso conversar. Eu não posso deixar esse assunto. Isso é o nosso futuro. Então, se eu quero ficar do lado dessa pessoa, eu preciso conversar. Muitos relacionamentos se acabam por falta de um diálogo. Se está havendo uma discussão ou um desequilíbrio financeiro no casal, é por falta de diálogo. Alguém tomou uma decisão sem o conhecimento do outro e aquilo foi se embolando. E aí, o grande problema da dívida é que tu consegue esconder até o cartão de crédito não começar a te ligar. Porque aí as ligações são intermináveis e aí você acaba tendo que falar. Só que aí o problema já está muito grande. Né? Então, não levar isso para outro nível.
o dinheiro ele é uma ferramenta que pode fazer, sim, vocês felizes, se vocês souberem utilizar ele como uma ferramenta e não como o pilar Sim, do casamento. Ele não pode ser o pilar do casamento, sim. né? O pilar do casamento é a compaixão, o respeito, a cumplicidade. Isso é o pilar do casamento. As pessoas estão confundindo. Parceria. E tem um ponto muito importante que eu vou deixar aqui. Não é falta de dinheiro que gera uma briga, porque às vezes o excesso dele também gera briga. Oh, Complementa aí, né, como as pessoas, mesmo sem dinheiro ou com dinheiro, falando, porque muita gente acha que é só a falta, é só na dívida. Não. Quando tem muito dinheiro também tem briga. Então, como, né, trazer pontualmente, ó, vem aqui, vamos reconhecer, isso é seu, isso é meu, ou se a relação não vai mais dar, como fazer essa saída sem que eu queira destruir o outro, porque parece que aí já sai do dinheiro e vai pro pessoal. Eu não quero ver aquela pessoa feliz, eu não quero ver aquela pessoa bem financeiramente, e isso não é legal pra gente mesmo. essa questão do divórcio, que já envolve essa parte do ódio, da vingança, já é um pouco mais complexa. Eu acho que não dá tempo de entrar tanto nela a fundo. Mas ficando nesse aspecto da comunicação sobre o aspecto financeiro dentro do casamento, dentro da relação, um aspecto do seu resumo que eu queria só ressaltar é a questão da comunicação não poder envolver grito, não poder envolver palavrão, porque assim, não é o tom de voz e não é a palavra específica que você está usando, é o contexto da comunicação, é como você ouve o que o outro diz e como você se expressa para o outro. Então, às vezes, você está ali tentando reprimir a vontade, sim, de ofender o outro, porque você se sentiu prejudicado, você se sentiu triste, você se sentiu mal dentro daquela situação. E aí você vai se expressar dessa forma prejudicada. Só que veja, o que é o não sentimento que eu acabei não falando no começo? É quando a gente atribui a responsabilidade emocional do que a gente sente para o outro, julgando a ação do outro de uma determinada forma. Então, prejudicado é querer dizer que o outro agiu para me prejudicar. Veja, é extremamente violento falar isso pro outro, porque eu tô dizendo que o outro me prejudicou. E se o outro me ama, tá num relacionamento comigo e que é o meu melhor, eu ouvir de mim, né, que ele me prejudicou, pode ser extremamente dolorido. E aí vai ali, ó, caindo aquelas casquinhas, aqueles pedacinhos do relacionamento que vai se desmontando e se desgastando e que é desnecessário. É importante entender, estimular o conflito para entender essas diferenças, conciliar essas diferenças e usá-las para transformar a relação. Porque um pouquinho de cada pode contribuir. Porque, de repente, uma pessoa que é muito voltada para investimento deixa de ter um momento de prazer, um momento de relaxamento agora. E isso, no longo prazo, gera, sim, estresse e dano até para a saúde. Ao mesmo tempo que a pessoa que só foca no prazer instantâneo, no prazer de agora, daqui a um tempo vai ter dificuldade para investir na saúde, em outros aspectos que são mais caros e que requer um investimento a longo prazo. Então, é focar na observação, identificar e se responsabilizar pelos próprios sentimentos, comunicar para o outro a sua necessidade, não a sua estratégia. Porque economizar R$ 200 por mês é uma estratégia, não é uma necessidade. Qual que é a necessidade que você quer atender economizando R$ 200 por mês? Porque, de repente, a pessoa pode não economizar, mas gerar em renda R$ 200 por mês. E aí, R$ 200 por mês, que era para ser economizado, que era para ser investido, está sendo investido, só que de uma outra forma. Então, foco na necessidade, não na estratégia, e pedidos claros. Sempre que você for falar para a pessoa, fazer pedidos específicos, pedidos claros e aceitar não como resposta. Porque pedido que não aceita não como resposta é exigência. E o não do outro não quer dizer que ele não quer ajudar você a atender a sua necessidade. O não do outro é uma oportunidade para vocês sentarem e conversar, para encontrar uma estratégia, uma forma de atender essa necessidade que seja bom para todo mundo. Então tem que ter essa flexibilidade para poder ter a conversa sobre isso. Olha, eu quero agradecer, a gente está aqui nos minutos finais, né? E eu quero agradecer porque é muito esclarecedor, é muita confusão na cabeça, principalmente a gente não recebe educação financeira, a gente não fala sobre dinheiro na nossa própria família, então a gente constrói uma outra família do mesmo jeito, né? Sem falar, na minha família nunca ninguém conversou comigo, então, né? E muitas vezes isso não funciona, apenas uma conversa resolve, estratégia, não está funcionando, então vamos fazer de outro jeito, vamos ver o quê? Quando a gente quer, né, a união, a gente busca a solução. Quando a gente quer estar certo, a gente busca o problema, né? Então, assim, quando eu foco no problema,
eu começo a olhar o que o outro está fazendo. Quando eu foco na solução, vamos aqui. E esse é o grande motivo, né? Então, quando eu foco no problema, eu começo a enumerar eles, né? Coisas que aconteceram antes, né? Às vezes tem casal que acusa o outro de coisas quando ele nem era casado ou namorado com ele. Vixe, Maria! Estava com o outro, né? A pessoa começa a querer estar certo e começa a acusar, levantar os erros da outra pessoa. Então, isso é um ponto importante na comunicação não violenta. Não é o não falar que eu estou me comunicando, né? Não é não chamar palavrão, não aumentar o tom de voz, que eu estou sendo assertiva na minha comunicação, porque muitas vezes eu estou pensando coisas terríveis. Eu tô ali falando baixinho, falando mansinho, mas manipulando o outro, mas fazendo o outro se sentir mal, culpabilizando o outro, transferindo a responsabilidade emocional das coisas para o outro. Então eu me sinto prejudicado, traído, usado, explorado. E aí eu posso falar isso tudo de um jeito fofinho, que parece que eu não tô sendo violenta, mas eu estou sendo profundamente violenta, porque eu estou atribuindo responsabilidade das minhas emoções a você. E isso é muito pesado. Veja, uma mesma pessoa diante do mesmo... Pessoas diferentes diante de um mesmo fato podem ter sentimentos diferentes. Ou seja, o sentimento é responsabilidade nossa. E se a gente, diante de um fato que não podemos mudar, nos sentimos de um jeito que não nos faz bem, é responsabilidade nossa também buscar ajuda psicoterapêutica para mudar a forma como a gente se sente em relação a isso, porque é um problema nosso. É ou não é? Porque às vezes a gente fica tanto insistindo que o problema é o outro, e às vezes a gente tem ali na nossa origem, na nossa psique, um trauma, uma situação muito profunda, que gera ali uma situação de desgaste que não tem nada a ver com o outro. Ou seja, eu já me endividava solteiro, aí eu me caso, me divorcio, me caso, me divorcio, me caso, me divorcio, e sempre jogo a culpa no meu cônjuge pelas minhas dívidas. Quando que essa pessoa vai parar para olhar para si e entender onde é que na raiz do comportamento dela está a causa dessas dívidas? E também não adianta trocar de parceiro achando que vai achar a solução, né? Não, a solução está sempre na gente. Às vezes, como consequência da solução, a gente troca de parceiro, mas a solução está primeiro na gente.